E se eu te dissesse que o maior inimigo do seu sucesso não está no mundo lá fora, mas dentro da sua própria mente? Hoje você vai ouvir algo que pode incomodar, mas também pode despertar algo que estava adormecido dentro de você há muito tempo. Porque existe uma diferença entre viver e apenas sobreviver, entre sonhar e realmente construir, entre saber o caminho e ter coragem de caminhar nele. E a verdade é dura. Muitas pessoas não estão falhando por falta de oportunidade, mas por causa de pensamentos, hábitos e decisões que repetem todos os dias sem perceber. Ao longo desta mensagem, você vai entender como a mentalidade pode destruir ou construir um destino inteiro. E talvez, pela primeira vez, você comece a enxergar com clareza o que estava te segurando esse tempo todo. Mas isso só vai fazer diferença se você estiver disposto a ouvir com sinceridade, e não apenas com curiosidade. Se em algum momento essa mensagem tocar você, não deixe passar em branco. Se inscreva no canal, deixe o seu like e comente o que mais mexeu com você. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que também estão tentando se levantar em silêncio. Agora, respire fundo, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você se enxerga a partir de hoje. Eu me lembro de um homem que encontrei no início da minha pesquisa sobre sucesso. Não era um homem pobre de dinheiro, era um homem pobre de direção. Ele me disse com voz baixa, quase derrotada: "Eu não consigo, isso não é para mim, já tentei antes." Mas enquanto ele falava, eu não via um homem falando comigo. Eu via um homem repetindo sentenças que ele mesmo havia aceitado como verdade. E foi ali que compreendi algo profundo. O fracasso raramente começa no mundo físico. Ele começa como uma ideia aceita dentro da mente. Quantas vezes você já ouviu essa voz? Não é o momento. Eu não sou capaz. Outros conseguem, eu não. Essas não são apenas palavras. São estruturas mentais. São muros invisíveis que o próprio homem constrói e depois chama de destino. Napoleon Hill costumava dizer que o homem é aquilo que pensa repetidamente. Mas poucos entendem a profundidade disso, porque não se trata apenas de pensar, trata-se de acreditar no próprio pensamento até que ele se torne uma prisão. Então surge a pergunta que destrói ilusões. Você está vivendo uma vida construída por decisões conscientes, ou apenas repetindo medos que nunca foram seus? Eu vi homens talentosos falharem, não por falta de oportunidade, mas por falta de coragem de desafiar sua própria mente. E também vi homens comuns se tornarem extraordinários, no exato momento em que decidiram não obedecer mais à voz interna da limitação. Porque existe um instante silencioso, quase imperceptível, em que tudo muda. O momento em que você percebe que não é a realidade que te prende, mas a interpretação que você aceita dela. E nesse instante, nasce a possibilidade de ruptura. Eu rompo com toda a mentalidade de limitação. Minha mente foi feita para vencer. Mas essa afirmação não é mágica. Ela é guerra. Uma guerra contra hábitos mentais antigos, contra crenças herdadas, contra o conforto do fracasso conhecido. E todo homem que decide vencer essa guerra, mais cedo ou mais tarde, descobre a verdade que poucos suportam encarar. O inimigo nunca esteve fora. Ele sempre esteve dentro. A procrastinação que rouba destinos. Depois daquele encontro com a mente humana em estado de conflito, algo ficou claro para mim. Nenhum homem fracassa de repente. O fracasso é construído lentamente, em silêncio, através de pequenas decisões adiadas. E foi assim que conheci outro caso que marcou profundamente minha investigação sobre o sucesso. Um jovem que tinha sonhos grandes, mas hábitos pequenos. Ele me disse algo que ecoa na mente de milhões. Eu vou começar, só não agora. Naquele instante,
Eu percebi que ele não estava atrasando uma ação. Ele estava adiando uma vida inteira. E isso, segundo os princípios que observei ao longo dos anos, é uma das formas mais sofisticadas de autodestruição. A procrastinação não chega com violência. Ela chega disfarçada de conforto. Ela diz: você ainda tem tempo. Começa amanhã. Hoje não é o dia ideal. E enquanto o homem acredita nessas frases, o tempo não para. Ele continua avançando, silencioso, imparável, indiferente às intenções humanas. Napoleon Hill ensinava, em essência, que o sucesso responde à ação imediata e decisiva. Mas a maioria das pessoas vive presa no território da intenção sem execução. E há uma diferença brutal entre os dois. Intenção não constrói impérios. Ação, sim. Eu vi esse jovem várias vezes ao longo dos anos, sempre com novos planos, novas ideias, novas promessas, mas havia um padrão que nunca mudava. Ele sempre estava prestes a começar. Prestando atenção nesse padrão, compreendi algo profundo sobre a mente humana. O cérebro busca segurança, não realização, e a procrastinação é uma forma elegante de evitar o desconforto do desconhecido. Mas existe uma pergunta que eu sempre fazia e que ele nunca conseguia responder com honestidade. E se o dia ideal nunca chegar? O silêncio dele era sempre a resposta mais verdadeira, porque no fundo, todos sabem. Não existe momento perfeito. Existe apenas decisão. E foi nesse ponto que compreendi a segunda grande verdade desta investigação. Cada dia de atraso não é neutro. Ele tem um custo invisível. Sonhos não desaparecem de repente. Eles são lentamente abandonados, um por um, até que o homem já não reconhece mais a versão de si mesmo que um dia quis ser. E então ele diz: não era para mim. Mas a verdade é mais dura. Ele nunca tentou de verdade. A mudança começa no instante em que a pessoa rompe com esse ciclo invisível. O momento em que ela entende que esperar não é estratégia, é fuga. E nesse ponto, uma nova mentalidade precisa nascer. A de ação imediata, mesmo imperfeita, mesmo incompleta. Porque o movimento corrige o caminho. A inércia apenas prolonga o erro. E foi isso que vi nos raros que venceram. Eles não esperaram coragem. Eles agiram antes dela chegar. E nesse movimento, algo estranho acontece. A coragem aparece depois da ação, nunca antes. O medo que veste roupa de segurança. Ao aprofundar minha investigação sobre a mente humana, percebi algo ainda mais perigoso do que a procrastinação. O medo. Mas não o medo evidente. Não aquele que paralisa diante de um perigo real. Falo do medo disfarçado. O medo que se apresenta como prudência, como maturidade, como decisão inteligente. Foi assim que encontrei outro homem, alguém que aparentemente tinha feito tudo certo na vida. Ele tinha um trabalho estável, uma rotina previsível, uma vida segura. Mas quando comecei a conversar com ele, percebi algo inquietante. Ele não estava em paz, ele estava adormecido. E quando perguntei por que nunca arriscou mudar sua vida, ele respondeu com firmeza: eu prefiro não arriscar. É mais seguro assim. Naquele instante, compreendi uma das ilusões mais profundas do comportamento humano. Nem toda segurança é vida. Muitas vezes é apenas medo organizado. Napoleon Hill sempre enfatizou que o medo é uma das principais causas do fracasso humano, mas poucos entendem sua forma mais perigosa. O medo racionalizado. Aquele que não grita, mas convence. Ele não diz, fique parado por medo. Ele diz, espere o momento certo. Seja cauteloso. Não é tão simples assim. Você pode perder tudo. E o homem acredita que está tomando decisões inteligentes, enquanto, na verdade, está apenas evitando o desconforto da mudança. Eu perguntei a esse homem algo simples, mas profundo. O que exatamente você está protegendo? Ele ficou em silêncio.
porque não havia uma resposta concreta. Ele não estava protegendo sua vida. Ele estava protegendo sua zona de conforto. E essa descoberta foi essencial. Porque a zona de conforto não é conforto de verdade. É apenas familiaridade. Mesmo quando dói, mesmo quando limita, mesmo quando sufoca, ainda assim parece seguro, porque é conhecido. E o desconhecido, para a mente humana, parece sempre mais perigoso do que o sofrimento repetido. Foi nesse ponto que compreendi algo essencial. O medo não impede o homem de perder. Ele impede o homem de tentar vencer. E existe uma diferença devastadora entre os dois. Enquanto estudava mais profundamente esse padrão, percebi que os maiores fracassos da vida não vieram de grandes riscos mal calculados. Vieram de oportunidades nunca aceitas, de portas nunca abertas, de decisões nunca tomadas. E então, uma pergunta começou a me perseguir. Quantas vidas são destruídas não pelo que fizeram, mas pelo que nunca ousaram fazer? O homem que vive dominado pelo medo não percebe que está pagando um preço diário, o preço da estagnação. E o mais cruel é que esse custo não é percebido imediatamente. Ele se acumula lentamente, como uma erosão invisível da própria identidade. Até que um dia, o homem olha para trás e percebe: a vida passou, e ele nunca saiu do mesmo lugar. Foi então que compreendi a terceira grande verdade. O medo não protege o futuro. Ele rouba o presente. E nesse momento, uma nova consciência precisa nascer dentro de cada indivíduo. A de que segurança sem crescimento é apenas uma prisão confortável. E que viver sem risco não é viver. É apenas sobreviver com aparência de estabilidade. A mentalidade da escassez. Ao continuar minha investigação sobre os padrões invisíveis que destroem o sucesso humano, percebi que havia algo ainda mais profundo do que o medo e a procrastinação. Era a forma como o homem enxerga o mundo, não o mundo real, mas o mundo interpretado pela sua mente. E foi assim que encontrei um dos padrões mais destrutivos de todos: a mentalidade da escassez. Um homem que acredita que não há o suficiente vive como se estivesse sempre em guerra com a própria vida. Ele não confia nas oportunidades. Ele compete com elas. Ele não vê abundância. Ele vê limite. E o mais impressionante é que essa mentalidade não depende da realidade externa. Ela nasce dentro. Lembro-me de um encontro com um indivíduo que sempre dizia: dinheiro é difícil de ganhar. O mundo é injusto. Para alguém vencer, outro precisa perder. Essas frases não eram apenas opiniões. Eram lentes. E através dessas lentes, ele enxergava cada situação da vida. Napoleon Hill já alertava que o pensamento dominante molda o destino do homem. Mas poucos compreendem que não é apenas o pensamento consciente. É o padrão mental repetido até se tornar identidade. E uma identidade baseada na escassez produz sempre os mesmos resultados: medo de arriscar, dificuldade em criar, bloqueio em receber. Eu observei esse homem ao longo do tempo e notei algo curioso. Ele não era pobre apenas no bolso, ele era pobre nas possibilidades que enxergava. Quando surgia uma oportunidade, ele não via expansão, ele via risco. Quando alguém prosperava, ele não via inspiração, ele via ameaça. E isso me levou a uma conclusão profunda. A escassez não é falta de recursos, é falta de percepção. Porque o mundo, em sua essência, não se fecha para o homem. É o homem que se fecha para o mundo. E quanto mais ele acredita que tudo é limitado, mais limitado se torna seu próprio caminho. Foi nesse ponto que fiz uma pergunta direta a ele. Se você acredita que tudo é escasso, por que continuaria tentando algo novo? Ele hesitou, porque a resposta o confrontava com sua própria contradição. E então ele disse algo revelador.
Eu só estou sendo realista. Mas eu entendi naquele instante. Ele não estava sendo realista. Ele estava sendo condicionado. E o condicionamento é mais forte do que a lógica quando não é questionado. Napoleon Hill ensinava que o homem pode se tornar aquilo que acredita ser verdade, mas também é igualmente verdadeiro que ele pode se limitar por aquilo que aceita sem questionar. E a escassez mental funciona exatamente assim. Ela não precisa provar que está certa. Ela só precisa ser aceita. E uma vez aceita, ela começa a moldar decisões, comportamentos e destinos. O homem deixa de agir com expansão e passa a agir com defesa. Deixa de criar e passa a evitar perdas. Deixa de pensar grande e começa a calcular sobrevivência. E nesse processo silencioso, o potencial humano vai sendo reduzido sem que ele perceba. Até que um dia, ele olha para a própria vida e sente algo difícil de explicar. Eu poderia ter mais. Mas já é tarde para muitos. Não porque não havia oportunidades, mas porque a mente nunca permitiu vê-las como possíveis. Foi então que compreendi a quarta grande verdade. A prosperidade começa quando a mente deixa de operar no modo de escassez e passa a operar no modo de expansão. E isso não é sobre dinheiro apenas. É sobre visão, sobre crença, sobre identidade. Porque quem acredita que há pouco, vive pouco. Mas quem acredita que há possibilidades infinitas, começa a se mover de forma completamente diferente no mundo. E nesse movimento, algo extraordinário acontece. A realidade começa a responder à nova forma de pensar. Ao avançar ainda mais nas minhas observações sobre a natureza humana, percebi que existia um tipo de limitação ainda mais silenciosa do que o medo e mais sutil do que a escassez. Não era algo que o homem percebia facilmente. Era algo que ele carregava dentro de si como se fosse normal. A cegueira emocional. E foi nesse ponto que compreendi uma verdade desconfortável. Muitas pessoas não estão presas porque não têm capacidade. Estão presas porque não conseguem se enxergar além da versão atual de si mesmas. Lembro-me de um jovem que me procurou em busca de orientação. Ele tinha ideias, planos, energia, mas havia algo que o paralisava constantemente. Sempre que surgia uma oportunidade, ele hesitava. E quando perguntei o motivo, ele respondeu com uma frase simples, mas reveladora. Eu não acho que sou esse tipo de pessoa. Naquele instante, tudo ficou claro. Ele não estava lutando contra o mundo. Ele estava lutando contra a própria identidade. Napoleon Hill já afirmava que o homem pode transformar sua vida ao transformar sua autoimagem interna. Mas poucos entendem o impacto profundo disso na prática. Porque não é o mundo que define o limite do homem, é o que ele acredita ser. E essa crença age como um filtro invisível. Ela decide o que ele aceita, o que ele tenta e o que ele sequer considera possível. Eu observei esse jovem ao longo do tempo e notei um padrão constante. Ele não rejeitava oportunidades por falta de capacidade. Ele rejeitava por falta de identidade compatível com elas. Quando algo grande surgia, ele não dizia, eu vou tentar. Ele dizia, mesmo que em silêncio, isso não combina comigo. E assim, sem perceber, ele se mantinha dentro de uma versão reduzida de si mesmo. Foi então que fiz uma pergunta que o desestabilizou profundamente. E quem te disse que você é essa versão pequena de você? Ele não respondeu imediatamente, porque a verdade era evidente, mas nunca tinha sido questionada. Na maioria dos casos, ninguém define conscientemente quem é. O homem apenas aceita narrativas construídas ao longo da vida, por experiências, por falhas, por opiniões externas, até que essas narrativas se tornem sua identidade. E quando isso acontece, ele não age mais baseado em possibilidades. Ele age baseado em limitações internas. Napoleon Hill ensinava que o poder da mente é moldado por crenças dominantes,
Mas a parte mais crítica dessa verdade é que essas crenças podem ser falsas e ainda assim governar completamente uma vida. E foi isso que vi nesse jovem. Ele não era incapaz, ele apenas acreditava que era, e essa crença era suficiente para mantê-lo parado. Com o tempo, percebi algo ainda mais profundo. A cegueira emocional não impede o homem de ver oportunidades, ela impede o homem de se reconhecer dentro delas. E quando isso acontece, o mundo continua oferecendo caminhos, mas o homem continua recusando silenciosamente todos eles, até que um dia ele começa a acreditar que nunca houve chance alguma. Mas a verdade é outra. As chances existiram, ele apenas não se viu capaz de atravessá-las. Foi então que compreendi a quinta grande verdade. A transformação real começa quando o homem deixa de acreditar na versão limitada que construiu de si mesmo. Porque não existe mudança externa sem reconstrução interna. E enquanto a identidade permanecer pequena, o futuro também permanecerá pequeno. O poder de uma decisão firme. Ao continuar minha investigação sobre os padrões invisíveis que governam o destino humano, comecei a notar algo que mudava completamente a forma como eu compreendia o sucesso. Não era talento, não era sorte, não era apenas conhecimento. Era decisão. E não uma decisão comum, mas uma decisão tão firme que rompe qualquer alternativa de recuo. Foi nesse ponto que compreendi que a maioria das pessoas não falha por falta de ideias, mas por nunca tomar uma decisão definitiva sobre quem realmente querem se tornar. Elas desejam, mas não decidem. Planejam, mas não assumem. Sonham, mas não se comprometem. E entre desejar algo e decidir viver algo, existe um abismo que poucos atravessam. Lembro-me de um homem que marcou profundamente essa parte da minha pesquisa. Ele estava sempre em busca de respostas. Livros, cursos, conselhos, mentores. Mas havia um padrão constante. Ele nunca permanecia tempo suficiente em nenhuma direção para gerar resultado. Ele começava algo e logo depois voltava atrás. Quando perguntei o motivo, ele respondeu: "Eu ainda não tenho certeza se isso é para mim." E ali estava o problema central. Ele esperava certeza antes de agir. Mas a vida não funciona assim. Napoleon Hill ensinava que a decisão é o ponto de partida de toda conquista. Mas a maioria das pessoas inverte essa ordem. Elas querem primeiro garantia e depois ação. E isso nunca acontece, porque a certeza não vem antes da ação, ela nasce da ação. Eu observei esse homem por um longo período e percebi algo repetitivo e doloroso. Cada vez que ele recuava de uma decisão, ele não permanecia no mesmo lugar. Ele retornava a um estado anterior, mas com menos confiança do que antes. E isso é algo que poucos percebem. A indecisão não é neutra, ela corrói. Ela enfraquece a mente lentamente até que o homem começa a duvidar não apenas do caminho, mas de si mesmo. Foi então que fiz uma pergunta direta que mudou completamente a expressão dele. Quantas vezes você já começou algo e desistiu antes de ver qualquer resultado real? Ele ficou em silêncio, e esse silêncio dizia mais do que qualquer resposta, porque no fundo ele sabia. Não era falta de oportunidades, era falta de permanência. E permanência só nasce de decisão firme. Napoleon Hill falava sobre a importância da decisão definitiva como um dos pilares do sucesso. E quanto mais eu estudava isso, mais eu entendia sua profundidade. Decidir de verdade não é escolher algo, é eliminar alternativas internas. É dizer ao próprio cérebro: este é o caminho, eu não volto atrás. E isso muda tudo, porque uma mente indecisa vive em conflito constante. Uma parte quer avançar, outra quer recuar. Uma parte acredita, outra duvida. E esse conflito interno consome mais energia do que qualquer esforço externo. Foi então que percebi que muitos homens não estão cansados da vida.
Estão cansados da própria indecisão. E quando a decisão finalmente acontece, de forma clara, firme e inegociável, algo impressionante se revela. A mente para de buscar opções e começa a buscar soluções. O foco se reorganiza, a energia se direciona e o caminho começa a se abrir de forma inesperada. Não porque o mundo mudou, mas porque o homem mudou sua posição diante do mundo. E nesse instante, uma nova realidade começa a se formar. Foi assim que compreendi a sexta grande verdade. Toda transformação começa no momento exato em que a decisão se torna irreversível. Não há progresso real enquanto o homem mantém saídas de emergência mentais, porque enquanto existe plano B emocional, o plano A nunca recebe total energia. E sem energia total, não há grandeza. A decisão firme é o ponto onde o homem deixa de ser espectador da própria vida e passa a ser autor consciente do seu destino. E é nesse ponto que tudo muda. O ambiente que te aprisiona. Ao aprofundar ainda mais minhas observações sobre o comportamento humano, comecei a perceber algo que Napoleon Hill já havia insinuado, mas que poucos realmente compreendem na prática. O homem não é moldado apenas por seus pensamentos, mas também pelo ambiente que escolhe tolerar. E essa influência é tão silenciosa quanto poderosa. Ela não chega como uma ordem, ela chega como repetição, como opinião, como convivência diária. E lentamente, sem perceber, o homem começa a pensar como o lugar onde ele vive, como as pessoas com quem ele convive, como as conversas que ele permite entrar na sua mente. Foi nesse ponto que conheci um caso que me fez refletir profundamente. Um homem com potencial evidente, inteligência acima da média, mas preso em um ciclo que parecia invisível para ele. Ele dizia querer mudar de vida, crescer, prosperar, mas havia algo constante ao seu redor. Pessoas que não acreditavam em mudança. Sempre que ele falava sobre sonhos, alguém respondia com sarcasmo. Sempre que falava de progresso, alguém lembrava de limitações. Sempre que ele demonstrava ambição, alguém dizia, isso não é para nós. E ao longo do tempo, algo começou a acontecer. Ele começou a repetir essas frases, primeiro com dúvida, depois com aceitação, até que finalmente passou a acreditar nelas como se fossem suas. Napoleon Hill já afirmava que o ambiente é uma das forças mais determinantes na formação do destino humano. Mas o que poucos percebem é que o ambiente não precisa ser hostil para destruir um sonho. Ele só precisa ser constante. E foi exatamente isso que observei. Não havia um grande evento de destruição. Havia pequenas erosões diárias. Uma conversa aqui, uma piada ali, um comentário repetido. E cada um desses elementos ia moldando a percepção daquele homem sobre si mesmo e sobre o mundo. Até que, sem perceber, ele começou a limitar seus próprios pensamentos antes mesmo de expressá-los. Foi então que fiz uma pergunta que o desconcertou. Se ninguém ao seu redor acreditasse nos seus sonhos, você ainda continuaria acreditando neles sozinho? Ele hesitou, porque a resposta verdadeira exigia coragem. E naquele silêncio, algo ficou evidente. Ele não estava apenas lutando contra a própria mente. Ele estava lutando contra um sistema invisível de influência constante. E esse sistema, quando não questionado, se torna mais forte do que qualquer intenção individual. Napoleon Hill ensinava que o homem pode se tornar a média das pessoas com quem mais convive. Mas essa verdade vai além da estatística social. Ela é psicológica, emocional, espiritual até. Porque o ser humano busca pertencimento antes de buscar realização. E muitas vezes, para não ser rejeitado pelo grupo, ele rejeita a própria evolução. Foi isso que vi nesse homem. Ele sabia o que queria, mas não sabia como sobreviver à mudança de ambiente necessária para conquistar isso.
E então ele ficou preso entre dois mundos, o mundo dos sonhos que ele imaginava e o mundo das vozes que ele ouvia todos os dias. E quanto mais ele permanecia nesse conflito, mais ele perdia energia interna. Até que um dia, sem perceber, ele parou de falar sobre seus sonhos. E esse é o primeiro sinal de que um sonho está morrendo. Não é o fracasso, é o silêncio. Foi então que compreendi uma das verdades mais duras desta investigação. O ambiente não apenas influencia o homem. Ele pode definir o teto invisível daquilo que ele acredita ser possível. E quando esse teto não é questionado, o homem cresce apenas até onde o ambiente permite, nem mais, nem menos. Mas também percebi algo ainda mais profundo. O ambiente pode limitar, mas também pode libertar. Porque assim como existem vozes que diminuem, existem vozes que despertam. Assim como existem lugares que prendem, existem espaços que expandem. E o homem que deseja transformação precisa tomar uma decisão difícil. Ou ele muda o ambiente externo, ou ele será lentamente moldado por ele. Não existe neutralidade, existe influência. E foi nesse ponto que compreendi a sétima grande verdade. Nenhum homem cresce acima do ambiente que ele tolera todos os dias. E enquanto ele não tiver coragem de mudar as vozes ao redor, ele continuará repetindo pensamentos que não são seus, vivendo limites que não escolheu conscientemente, porque o ambiente não apenas cerca o homem, ele programa o homem. A disciplina que ninguém quer, mas todos precisam. Ao avançar ainda mais na minha investigação sobre os princípios invisíveis que governam o sucesso humano, percebi algo que separa definitivamente aqueles que apenas sonham daqueles que realmente constroem destinos. Não é inteligência, não é inspiração, não é motivação momentânea, é disciplina, mas não a disciplina ocasional, motivada por entusiasmo passageiro. Falo da disciplina silenciosa, repetitiva, quase invisível, aquela que continua mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há reconhecimento, mesmo quando não há emoção. E foi nesse ponto que compreendi uma verdade desconfortável. A maioria das pessoas não falha por falta de desejo, mas por incapacidade de sustentar comportamento consistente. Lembro-me de um homem que marcou profundamente essa fase da minha pesquisa. Ele tinha grandes planos, falava com convicção, escrevia metas com entusiasmo, começava projetos com energia intensa. Mas havia um padrão que sempre se repetia. Depois de alguns dias ou semanas, a intensidade desaparecia. E com ela, desaparecia também a ação. Quando perguntei o motivo, ele respondeu: "Eu perco o foco com o tempo." Mas ao observar com mais atenção, percebi algo diferente. Ele não perdia o foco, ele perdia a disciplina. E existe uma diferença profunda entre os dois. O foco depende da emoção. A disciplina independe dela. Napoleon Hill ensinava que o sucesso não é resultado de inspiração, mas de hábitos organizados e repetidos até se tornarem parte da identidade do homem. Mas a maioria interpreta isso de forma superficial. Eles acreditam que disciplina é esforço extremo, mas na verdade, disciplina é repetição simples. E foi isso que esse homem nunca conseguiu compreender. Ele buscava grandes mudanças externas, mas rejeitava pequenas ações internas consistentes. E é justamente aí que a maioria dos destinos é interrompida. Não em grandes fracassos, mas em pequenas interrupções diárias. Um dia sem fazer, depois 2, depois uma semana, depois a desistência disfarçada de recomeço. E assim, o ciclo se repete. Eu o observei ao longo do tempo e notei algo ainda mais profundo. Ele não tinha dificuldade em começar, ele tinha dificuldade em continuar. E continuar é onde a maioria dos homens falha, porque começar gera emoção, mas continuar exige maturidade.
Foi então que fiz uma pergunta que o deixou em silêncio por um longo momento. O que você faz quando não sente vontade de fazer o que precisa ser feito? Ele não respondeu imediatamente, porque a resposta revelaria a verdade sobre sua vida. E a verdade era simples. Quando não havia vontade, ele não fazia. E isso o mantinha preso em ciclos eternos de recomeço. Napoleon Hill já dizia que hábitos definem o destino de um homem mais do que qualquer outro fator. Mas o que poucos entendem é que hábitos não se formam em momentos de inspiração. Eles se formam em momentos de resistência. E é exatamente nesse ponto que a disciplina entra. Disciplina não é emoção elevada, é decisão repetida. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando cada parte interna quer parar. E foi nesse ponto que compreendi algo essencial. O homem disciplinado não é aquele que nunca sente resistência, é aquele que continua, apesar dela. E com o tempo, algo extraordinário começa a acontecer. O que antes era esforço se transforma em identidade. O que antes era difícil se torna automático. O que antes exigia luta passa a exigir apenas continuidade. E então a vida começa a responder de forma diferente. Porque o mundo externo sempre reflete a consistência interna. Mas a maioria nunca chega nesse estágio, porque desiste cedo demais, interrompe cedo demais. Troca consistência por intensidade, e intensidade nunca constrói grandes resultados. Só consistência constrói. Foi então que compreendi a oitava grande verdade. Disciplina é o preço invisível que todo homem precisa pagar para transformar potencial em realidade. E não há exceção para isso. Nem talento, nem sorte, nem oportunidade substituem o hábito de continuar quando tudo dentro pede para parar. E é nesse ponto que a vida separa os que apenas começam dos que realmente chegam. Porque começar é fácil, continuar é raro. E é na raridade da continuidade que nascem os resultados extraordinários. Ao chegar a este ponto da minha investigação sobre os princípios que moldam o destino humano, percebi que havia uma força que não podia ser medida apenas pela lógica, nem explicada somente pela razão. Uma força silenciosa, mas determinante. Uma força que Napoleon Hill chamou em essência de o estado mental que transforma o invisível em realidade. Fé. Mas não a fé superficial, ligada apenas a desejos ou esperanças passageiras. Falo da fé como convicção interna absoluta, mesmo quando nada no mundo externo confirma aquilo que o homem acredita. E foi nesse ponto que compreendi algo que separa profundamente aqueles que apenas tentam daqueles que realmente realizam o impossível. A maioria das pessoas espera ver para acreditar. Mas os que transformam realidades acreditam antes de ver. Lembro-me de um homem que encontrei durante esta fase da pesquisa. Ele estava em um momento crítico da vida, sem resultados, sem direção clara, sem sinais externos de progresso, e ainda assim ele mantinha algo em comum, uma convicção interna inabalável de que sua vida iria mudar. Quando perguntei como ele conseguia manter essa postura diante de tantas evidências contrárias, ele respondeu algo que nunca esqueci. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que acredito. Naquele instante, percebi que ele não estava preso à realidade atual. Ele estava conectado a uma realidade futura que ainda não existia fisicamente, mas já existia dentro dele. Napoleon Hill ensinava que a fé é o estado mental que permite ao homem transformar pensamentos em equivalentes físicos. Mas poucos compreendem o nível de profundidade dessa afirmação. Porque fé não é apenas acreditar em algo positivo, é agir como se aquilo já fosse inevitável. Mesmo quando tudo ao redor sugere o contrário. Eu observei esse homem ao longo do tempo e notei algo extraordinário. Ele não tinha garantias,
não tinha validação externa, não tinha provas visíveis de que estava no caminho certo, mas ele tinha constância interna, e essa constância moldava suas ações. Ele continuava tentando quando outros desistiam. Ele continuava construindo quando outros paravam. Ele continuava avançando quando não havia qualquer sinal de retorno imediato. E foi nesse ponto que fiz uma pergunta direta. E se nada disso acontecer? Ele me olhou com tranquilidade e respondeu: então eu continuarei mesmo assim. E essa resposta revelou algo profundo. Ele não dependia do resultado para manter sua direção. Ele dependia da convicção. E isso muda tudo, porque a maioria das pessoas só mantém esforço enquanto há retorno visível. Mas a fé verdadeira sustenta o movimento mesmo na ausência de sinais. E é exatamente nesse espaço invisível, onde nada parece acontecer, que a maioria desiste. Mas é também nesse mesmo espaço que os resultados estão sendo construídos silenciosamente. Napoleon Hill descrevia isso como a ponte entre o pensamento e a realidade. Mas na prática, essa ponte é atravessada por poucos, porque exige algo que a maioria não está disposta a sustentar: invisibilidade temporária. Trabalho sem aplauso, esforço sem confirmação, caminhada sem mapa visível. E foi isso que esse homem representava. Ele não precisava ver para continuar. Ele precisava acreditar para agir. E com o tempo, algo começou a acontecer. Não de forma imediata, não de forma óbvia, mas de forma inevitável. Porque aquilo que é sustentado com fé constante, eventualmente encontra forma no mundo físico. E então compreendi a nona grande verdade. A fé não é a ausência de dúvida. É a decisão de continuar apesar dela. E quem aprende a sustentar essa convicção interna se torna capaz de atravessar períodos onde tudo parece estagnado, sem perder direção. Porque a fé não elimina o desafio. Ela elimina a desistência. O despertar final. Ao chegar ao último estágio desta investigação sobre a mente humana e os princípios que regem o sucesso, percebi algo que muda completamente a forma como enxergamos a vida. Não existe uma única causa para o fracasso. E também não existe um único segredo para o sucesso. O que existe é um conjunto de estados mentais que, quando combinados, determinam o destino de um homem. E depois de observar tantos casos, tantos padrões, tantas histórias, eu compreendi algo definitivo. O homem não é derrotado pelo mundo. Ele é derrotado por dentro, antes mesmo de enfrentar o mundo. E foi nesse ponto que tudo se conectou. A mente fraca, a procrastinação, o medo disfarçado de segurança, a escassez interna, a cegueira emocional, a indecisão, o ambiente limitante, a falta de disciplina, a ausência de fé. Todos esses elementos não são problemas isolados, são peças de um mesmo sistema invisível de autossabotagem. E enquanto esse sistema não é reconhecido, ele continua operando silenciosamente, moldando escolhas, limitando ações e definindo resultados. Lembro-me de um último homem que encontrei antes de concluir esta investigação. Ele não era diferente dos outros, mas estava cansado. Cansado de tentar, cansado de começar, cansado de não ver resultados. Ele me disse: talvez sucesso não seja para mim. E naquele momento percebi que ali estava o ponto mais crítico de toda a jornada humana. Não o fracasso em si, mas a aceitação do fracasso como identidade. Napoleon Hill sempre deixou claro que aquilo que o homem acredita profundamente sobre si mesmo se torna sua realidade mais consistente. E quando um homem acredita que não nasceu para vencer, ele começa a agir como alguém que não nasceu para vencer, mesmo sem perceber. Eu olhei para ele e fiz uma pergunta final. Você realmente tentou tudo? Ou apenas tentou
até começar a ficar difícil. O silêncio dele respondeu antes mesmo da fala, porque a verdade raramente precisa de defesa. Ela apenas existe. E naquele instante, algo mudou. Não no mundo externo, mas dentro dele, porque ele começou a perceber que não havia sido derrotado por falta de capacidade, mas por uma sequência de pequenas desistências acumuladas ao longo do tempo. E isso é diferente, porque aquilo que foi construído pode ser reconstruído. Aquilo que foi perdido por decisão pode ser recuperado por nova decisão. E então, compreendi a última e mais importante verdade desta jornada. O despertar não acontece quando o homem descobre algo novo. Ele acontece quando o homem finalmente enxerga o que sempre esteve diante dele, a responsabilidade total pela própria vida. E quando essa consciência nasce, algo profundo ocorre. O homem para de se ver como vítima e começa a se ver como origem das próprias escolhas, origem dos próprios resultados, origem do próprio destino. E nesse momento, todas as peças se reorganizam, porque não há mais desculpas externas suficientes para justificar a estagnação interna. E isso não é leve, é transformador, doloroso, libertador e inevitável. Napoleon Hill resumiria isso em uma verdade simples, mas absoluta. O homem é o que pensa, e o que ele pensa, ele se torna. E quando essa verdade deixa de ser apenas teoria e passa a ser consciência viva, nada permanece igual. O ciclo se quebra, a mente se reorganiza, a direção muda, e a vida começa finalmente a obedecer a um novo comando interno. O comando da decisão consciente de vencer. E assim, termina esta investigação não como um fim, mas como um início, porque o verdadeiro despertar não está nas palavras, está na ação que acontece depois delas. E se tudo o que você ouviu hoje não fosse apenas uma história, mas um espelho da sua própria vida, talvez você não esteja preso por falta de capacidade. Talvez esteja preso por hábitos invisíveis, por pensamentos repetidos, por decisões adiadas, por medos que você nunca questionou de verdade. Mas a boa notícia é que nada disso precisa ser permanente. Porque o mesmo homem que foi condicionado a pensar pequeno pode ser reprogramado para pensar grande. O mesmo homem que se acostumou a desistir pode aprender a continuar. O mesmo homem que acreditou que não era capaz pode descobrir que sempre foi. A mudança não começa quando a vida melhora. Ela começa quando você decide não aceitar mais a versão antiga de si mesmo. E agora, a pergunta não é o que você ouviu, mas o que você vai fazer com isso a partir de hoje. Você vai continuar repetindo o mesmo ciclo ou vai finalmente quebrá-lo? Se essa mensagem tocou algo dentro de você, não ignore esse momento. Se inscreva no canal, deixe o seu like e escreva aqui nos comentários o que você vai mudar a partir de hoje. Sua decisão pode inspirar outra pessoa que também está lutando em silêncio. E lembre-se, o despertar não acontece quando você escuta. Acontece quando você age. A sua nova história começa agora.